Seja bem-vindo, você meu aluno, minha aluna que me acompanha nesse momento, em que nós estamos estudando os conceitos-chave da nossa sociologia. São conceitos importantes para que a gente possa aplicá-los sobre a nossa própria sociedade, para que a gente possa ter uma visão daquilo que nos pertence, daquilo que realmente acontece dentro da nossa sociedade. E hoje, então, nós vamos observar um pouco mais sobre o conceito de mobilidade social. Mas antes precisamos refletir, precisamos pensar, pare, converse, debata com alguém, faça uma roda de conversa e procure fazer dessas questões um norte para que a gente possa aprender um pouco mais. Quais são as consequências da estratificação social e de seu principal produto, a desigualdade? O que essas consequências, aonde se encontram essas consequências? O que isso tem influenciado na nossa vida e na vida do outro? E como fazer para mudar a minha posição social? Se a posição social nossa se torna uma grande preocupação, como que nós podemos então progredir dentro da sociedade? Sair de uma classe B para uma classe C, de uma classe inferior ou superior? Então, algumas questões que a gente precisa pensar, mas fiquem bem cientes de que essas questões são fundamentais para que a gente possa pensar, para que a gente possa entender. Observem a imagem que está sendo disposta para vocês. Nós temos uma charge em que um personagem, então, ele vem rolando, ele vem caindo lá da classe A, passa pela B, passa pela C, passa pela D, e ali, então, existe uma fala bem interessante. Foi bom enquanto durou o meu passeio, rebaixado de novo. A ideia de mobilidade social está muito associada a essa charge. Mobilidade social, então, nada mais é do que esse movimento que existe, pode existir dentro dessas classes que são estabelecidas aí pela estratificação social e que depois vão gerar a própria desigualdade social. Lembra que nós conversávamos que a estratificação social é essa que rotula os indivíduos e os coloca dentro de algumas classes sociais. Então, devido ao seu poder aquisitivo, ao seu poder econômico, ao seu poder político, você é colocado dentro de determinada classe. E ali, então, você permanece. A grande questão é que essa mobilidade social ela pode ocorrer, ela pode acontecer. Então, alguém que está da classe A, na classe mais superior, pode, de repente, diante de uma perda financeira muito grande, uma perda de poder, pode, sobretudo, cair lá para uma classe C. Um rico pode se tornar pobre. Um pobre, de repente, através do seu esforço, do seu trabalho, alguma coisa, pode subir na vida, pode ter. Essa mobilidade social, ela acontece. Então a gente vai usar de um sociólogo britânico chamado Anthony Giddens para poder refletir um pouco mais sobre esse deslocamento social que existe dentro desses vários estratos sociais. Primeiro que ele vai dizer que esses estratos sociais, essa mobilidade, nem sempre ela foi muito possível. Durante muito tempo havia uma visão de uma permanência perpétua. Então, se você era de uma condição social superior, sempre superior. Se você era de uma condição social pobre, sempre pobre. Vamos pegar lá a perspectiva do feudalismo. A pessoa de linhagem nobre, aristocrata, sangue nobre correndo em suas veias, sempre seria um nobre independentemente da condição financeira que tivesse. O aspecto de nobreza estava nele. Em compensação, um servo sempre seria servo. Ou resumindo, a perspectiva que o Giddens faz dessa ideia é que pobre sempre pobre, rico sempre rico. Então não havia-se muito essa condição de uma mobilidade, de um movimento entre as classes. Essa ideia de uma permanência perpétua, ela sempre existiu. Outra coisa que ele também lembra é que esse movimento, essa perspectiva de mobilidade, embora ela seja recente, ela acontece de ambos os lados. Tá? Os ricos podem tornar-se pobres, os pobres podem ascender. Para que a mobilidade ocorra, então, são necessárias, por exemplo, intervenções, seja por meio de políticas públicas, oportunidades de emprego, de educação. Então a possibilidade, é um clichê, uma frase nossa que a gente fala, a educação possibilita uma vida estável, social melhor. De fato, sim, mas ela vem acompanhada justamente desse esforço, dessa necessidade de você esforçar, essa necessidade de você se qualificar. Porque é só assim que você consegue, então, deixar a pobreza, deixar a classe baixa, para que você possa, então,
alcançar e buscar aí uma mobilidade social mais alta. Vamos ver ali a frase. Dê uma observada. A pobreza não é resultado de forças sociais que atuam sobre a população passiva. A mobilidade e sua aceitação varia de sociedade para sociedade. Vamos observar lá na sociedade hindu, onde nós temos as castas. Lá existe uma perspectiva de falta de mobilidade. Lá não existe essa ideia de você subir de uma classe para outra. A pobreza, então, ela se torna quase como se fosse algo imposto pela própria natureza. Essa nossa passividade, ela acaba possibilitando com que nós tenhamos uma permanência eterna decretada na nossa classe social. Seguindo também, o Anthony vai dizer o seguinte: a educação ela se torna um grande motor de mobilidade. No fundo, o que ele passa a analisar? Boas escolas conseguem promover uma melhor ascensão na sociedade. Ou seja, a educação vai tornar a mobilidade mais fácil, justamente porque a pessoa, então, ela vai adquirir mais conhecimento, ela vai assimilar mais conhecimento, ela estará mais preparada para a própria sociedade. Também é importante observar que existem sociedades que restringem a mobilidade. Vou voltar lá mais uma vez para a sociedade hindu. Não importa o quanto estudo você tenha, não importa quantas línguas você fale, não importa quanta cultura você tenha adquirido. Se você nasceu naquele padrão, você sempre estará naquele padrão. Estudem sobre as classes hindus, sobretudo dentro dessa ordem que eles têm, esse processo de estratificação, que vai ficar bem mais tranquilo, bem mais compreensível para que você possa entender. Por se tratar de um envolvimento religioso, então essa mobilidade social ela se torna impossível. Existe então a mobilidade social vertical e horizontal. Vamos dar uma olhadinha aí que aparece para vocês, retratada aí a mobilidade horizontal. Vejam só. A horizontal significa que você muda de posição dentro de um determinado grupo. É como quando acontece, por exemplo, a mudança de cargo. Mas o status e o poder aquisitivo não são suficientemente afetados para uma mudança de classe social. Porém, o poder dentro do grupo ele aumenta. Vamos imaginar um professor que já tem certa experiência dentro de uma escola. E esse professor, por ter certa experiência dentro de uma escola, então ele vai crescendo, ele vai tendo mais experiência, até que lhe oferecem, por exemplo, o serviço de ser coordenador da escola, ou ser diretor da escola. Repare que a força do poder que esse professor tinha, ela aumenta em relação aos outros membros. Mas ele vai continuar pertencendo à mesma classe, porque ele não teve uma mudança significativa, por exemplo, no poder aquisitivo. Ele pode ter tido algum aumento salarial, mas esse aumento ele nunca vai ser o suficiente para que ele possa mudar de classe social. E existe também a mobilidade horizontal e vertical. Nós temos então essa ideia de uma mudança significativa no nível social, no nível de poder. Na vertical, nós temos já uma mudança de classe. É quando a classe ela é determinada. Essa mudança de nível, ela vem acompanhada da mudança de poder. Ou seja, é quando a pessoa teria uma mudança suficiente para que ela pudesse, de repente, passar de uma classe B para uma classe A. Isso dentro do contexto vertical. Observem aí também a mobilidade que está sendo exposta para vocês. Intrageracional e intergeracional. Vamos lá para intrageracional. Uma situação dos indivíduos numa geração, isto é, a posição por eles ocupada no início e no fim. Dentro de uma mesma geração, ou seja, dentro de uma mesma família, nós temos, por exemplo, a mobilidade social acontecendo. Agora, na intrageracional, ou seja, entre gerações, vai além de uma geração. Procurando ver, por exemplo, se os indivíduos pertencem à mesma classe social dos seus pais. Por exemplo, vamos dar um exemplo um pouco mais tranquilo. Dentro da própria geração, os indivíduos eles têm uma classe social. Pais de uma classe A, filhos da classe A. Pais de uma classe C, filhos da classe C. Na intergeracional, já existe uma mudança dentro desse aspecto. Então, de repente, os pais sempre pertenceram a uma classe B, uma classe média, e de repente o filho, essa nova geração, já começa a pertencer lá a uma classe A. O contrário também acontece. De repente, os pais pertenciam a uma classe de elite, uma classe social muito alta, e o filho, posteriormente, na sua próxima geração, passa então a pertencer à classe média.
Então essas mobilidades elas vão acontecendo. Esse aspecto ascendente e descendente das classes sociais, então, está fortemente ligado à economia. Então, conforme a nossa economia do nosso país ela acabe sendo modificada, você tem aí o nível social da vida das pessoas também sendo transformado. Então, de repente, dentro de uma crise econômica muito grande que um país possa sofrer, várias pessoas, de repente, da classe A passem a ser consideradas da classe média. É claro que tudo tem a ver com emprego, escolaridade e com o nível de vida dos indivíduos. Para que a gente possa refletir, eu vou deixar um textinho aí para vocês lerem e pensarem sobre ele, da Cristina Costa. Diz o seguinte: cada vez mais evidente, a pobreza é estigmatizada, quer pelo caráter de denúncia da falência da sociedade e do Estado, em relação às suas funções, junto à população, quer pelo contraste com a abundância de produtos, quer pelo perigo iminente da convulsão social, que para ela aponta, a violência, a agressividade aumentam, criando um clima de guerra civil nas grandes cidades, onde os índices de criminalidade são alarmantes. O medo, a insegurança gerados na população, associa-se ao preconceito e uma atitude de discriminação contra as camadas pobres da população, as favelas e os centros das cidades. Junto com a desigualdade social, junto com essa estratificação de classes sociais, atribuída também pela mobilidade social, nós temos associada a discriminação das classes mais baixas. Pense, reflita, estude e até a nossa próxima aula.